Juízes capítulo 11. É logo no início da Bíblia. Juízes capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos lá. Juízes capítulo 11, versículo 5. Amém? Encontraram aí? Encontrou? Pronto, diz assim: E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade. Encontrou não? Juízes capítulo 11, versículo 5. Vamos lá de novo então? Agora vai. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você quer essa palavra? Coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos trazer, amados, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos saber dessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, ela vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor no nome de Jesus. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. Quem aqui já tinha lido alguma vez sobre a história do Jefté? Ninguém aqui já leu, né? Já tinha lido, irmão, sobre o Jefté? Não? Nunca nem tinha ouvido falar? Pastor, já tinha ouvido falar no Abraão, já tinha ouvido falar no Moisés, mas o Jefté é a primeira vez. O Jefté era um dos juízes em Israel. O que aconteceu com ele foi que o pai dele teve um relacionamento com uma prostituta. E desse relacionamento nasceu o Jefté. E quando o pai dele se casou para constituir a nova família, ele levou o Jefté para morar com ele, na mesma casa com a sua esposa. E o que aconteceu? Nasceram os filhos desse relacionamento. A princípio, todos ali brincavam juntos, jogavam futebol. Mas quando eles cresceram, eles chegaram até o Jefté e expulsaram ele de casa. Jefté, você não pode mais estar conosco. A sua mãe é uma prostituta. Você não vai herdar conosco. E falaram, amados, asperamente com ele e expulsaram ele de casa. Mas ele era uma pessoa valorosa. Então, com o tempo vieram esses amonitas para guerrear contra Israel. E como eles não acharam ninguém para ajudá-los, eles buscaram a quem? O Jefté. Aí o que ele diz aqui no versículo 7: Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Então quer dizer, peraí, deixa eu entender aqui o que vocês querem. Olhem para mim aqui, vocês querem que eu ajude vocês? Mas vocês me expulsaram,
Vocês não queriam nada comigo, vocês falaram que eu era um inútil, queria atrapalhar vocês, agora vocês querem que eu ajude vocês. Foi dessa forma que ele se expressou. É isso mesmo que nós queremos, Jefté. Nós sabemos que você sabe como nos defender. Pastor, mas será que ele aceitou? Vamos saber aqui, vamos lá. Juízes 11, versículo 1. Preste atenção aí. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Olhe para mim aqui. A mãe dele era uma prostituta, mas ele era uma pessoa valorosa. Compreendeu como não importa a família da pessoa? Não importa o bairro que ela mora. A mãe dele poderia ser uma prostituta, mas ele não era. Ele era uma pessoa de valor. Vamos lá. Então, Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Pastor, que são esses homens levianos? Eram pessoas como se fosse um traficante, pessoas que não eram de boa índole, não eram pessoas para ele se relacionar, mas ele não tinha mais onde estar. Ele teve que fugir da sua casa por causa dos seus irmãos. Por que o Jefté era uma pessoa valorosa? Meu amigo, a pessoa morar numa casa que não é bem visto, não é bem-vindo. Pastor, por muito tempo eu morei na casa da minha avó, eu morei na casa do meu tio, eu não morava com meus pais. Somente a pessoa que sabe. Vamos dizer que a esposa do pai do Jefté deixava na mesa R$50, e aquele dinheiro sumia. Eles colocavam a culpa em quem? Tudo era o Jefté. Ele comia se sobrava. Sobrou, entrega para o Jefté. Se não sobrou, ele vai ficar sem comer. Então, ele já era, amados, uma pessoa que já aprendeu dessa forma, da pior maneira. Por isso que ele se tornou valoroso. Ele sabia enfrentar as situações, porque ele enfrentou na própria casa dele. E chegaram os seus próprios irmãos, que foram criados juntos. Olha, Jefté, você não vai herdar nada aqui. A sua mãe é uma prostituta. Ele teve que fugir. Mas agora, quando eles precisavam, porque estavam sendo ameaçados pelos amonitas, eles buscaram a quem? Buscaram Jefté. Amados, a primeira coisa que nós vamos aprender, que nós somos como os irmãos do Jefté. Por muito tempo, nós expulsamos da nossa vida o Senhor. Não queríamos nada com Deus, mas na hora que a gente precisou, a quem que a gente recorreu? É por isso que você está aqui. Eu pergunto para você, o Senhor ajudou você ou não? Claro que ajudou. Então, por muitas vezes, o Jefté era como o Senhor, foi rejeitado, mas quando precisou, ele ajudou. Vamos ver. Juízes agora, capítulo 11, versículo 9. Pronto. Então o Jefté, ele vai falar para os seus irmãos, as pessoas da sua cidade. Capítulo 11, versículo 9. Encontraram aí? Então Jefté disse aos anciãos de Gileade:
se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Olha para mim aqui, mas ele não foi bobo não. Eu vou ajudar vocês, mas se o Senhor me der a vitória, eu vou ser chefe de vocês. Vocês aceitam? Ora, naquela hora não tinha outra solução mesmo. Acredito, amados. Por que ele fez isso? Porque essas pessoas eram aquelas pessoas interesseiras. O que eles queriam? Que o Jefté ajudasse eles e depois expulsava o Jefté de novo. Mas não é assim que Deus trabalha, amados. Quando nós buscamos ao Senhor e entregamos a vida para Ele, não pode ficar essa coisa, irmãos. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Então, o Jefté, já pensando nisso, falou: olha, eu não aceito essa condição de que quando vocês não precisam de mim, me expulsam. Quando precisam de mim, me chamam. Quando não precisa, meu Deus, não quero isso. Vamos fazer um acordo agora. Eu posso até ajudar vocês, e eu sei como ajudar, mas vocês vão ter que me aceitar como cabeça, como chefe. Pastor, eles aceitaram? Não tinha outra solução. Vamos lá. Versículo 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Para quem que ele falou? Foi para o Senhor. Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo que quando eles não precisavam de mim, me mandaram embora. Mas agora que eles precisam, eles me chamam. Senhor, julga a minha causa. E amados, o restante da história você vai ler em casa. Ele conseguiu sim vencer. Deus deu a vitória ao Jefté. Mas o que nós aprendemos de tudo isso? O que é que nós aprendemos, amados? A primeira coisa, que nós devemos perdoar. Não é fácil perdoar. Às vezes, irmãos, às vezes não, é o caso mesmo. É mais fácil você perdoar uma pessoa de fora do que uma pessoa de casa. Perdoar um pai é mais difícil. Perdoar uma mãe: pastor, a minha mãe me rejeitou. Tem uma coisa mais difícil do que isso, meu amigo, de você enfrentar? Perdoar os irmãos que negaram você. É muito difícil isso, irmãos. O Jefté, ele teve que fazer isso. O José teve que fazer isso, perdoar os irmãos. Mas agora ele era o cabeça. Jefté não guardou ressentimentos. Por isso que ele era uma pessoa valorosa. Ele aproveitou, foi uma oportunidade. Vocês querem que eu ajude vocês? Tá bom, eu ajudo. Mas eu vou ser o cabeça. Vamos lá. Vamos para os evangelhos. Novo Testamento agora. Então, mas a primeira coisa que a gente aprende com a história do Jefté e os seus irmãos é que nós devemos perdoar. Pastor, mas não é fácil. Ninguém disse que era fácil, nem o Senhor. Ele disse apenas para você perdoar. Aqui, Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e no versículo 25. Pastor, ele voltou para ajudar os irmãos? Voltou, irmãos, e ajudou. Evangelho de Marcos 11, 25, quem encontrou? Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olhe para mim aqui. Eu pergunto para você, uma pessoa que a mãe dele é uma prostituta,
Uma pessoa que é expulsa de casa pelos próprios irmãos. A maioria das vezes, o que essa pessoa vai fazer? Vai se revoltar. Vai falar assim: olha, se nem a minha família me aceitou, aí ela vai fazer tudo errado. Ela começa a vender drogas, ela se prostitui. E alguém pergunta para ela: por que você fez isso? Olha, a minha mãe era prostituta, meus irmãos me abandonaram, me expulsaram de casa, olha, eu não tenho casa para morar. Então, de alguma forma, aquela pessoa vai se justificar, mas não foi o caso dele. O Jefté, irmãos, tinha tudo para dar errado, mas ele era uma pessoa valorosa, ele tinha valores, talvez do pai, mas ele tinha aqueles valores, e era uma pessoa forte, por isso que ele perdoou aos irmãos. Vamos ver, Evangelho de Lucas agora. É como o Senhor mesmo na cruz, rejeitado pelos seus, ele vai pedir ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e o versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o Jefté nessa história é como Cristo. Voltou para ajudar os irmãos, mesmo que ele foi rejeitado pelos irmãos. Aqui no Evangelho de Lucas ainda. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos, que nós devemos perdoar. Que até o Senhor, ele foi rejeitado, mas ele deu a volta por cima. Evangelho de Lucas 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas, ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E de amostando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Diga amém. Então era necessário, irmãos, que acontecesse isso. O próprio Jesus foi rejeitado. Amados, ele não nasceu em Jerusalém. Vieram os nobres do Oriente para honrá-lo, e foram até o palácio e procuraram o Senhor. Não está aqui. E os sacerdotes disseram para aqueles homens: olha, ele deve nascer, segundo as escrituras, deve nascer em Belém. Foi onde ele nasceu, mas ele viveu durante 30 anos, ele viveu numa cidade chamada Nazaré. Mas Nazaré era uma cidade humilde, não era uma cidade nobre como Jerusalém. Se fosse aqui em Fortaleza, Nazaré seria como Bom Jardim, Janguruçu. Não era uma cidade nobre, não era ali que deveria morar uma pessoa nobre, mas foi onde o Senhor, ele viveu toda a sua vida. E quando saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Por que isso, pastor? Porque era necessário que as pessoas o rejeitassem e o levassem até a cruz, para que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Então esse seria o primeiro ponto. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos lá. Carta
do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Ele era apenas um nazareno. Esse termo nazareno era usado de uma forma depreciativa. Um nazareno era uma pessoa sem valor. Não era da elite de Israel. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Quando você encontrar, diga amém. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome dele, depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, foi elevado, amados, a um patamar maior. Lembra do Jefté? Qual era a proposta que ele fez? Eu vou ser o maior. Não quero mais ser uma pessoa rejeitada. Eu sofri muito. Eu tive que andar com homens levianos. Eu poderia ter perdido a minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa nobre. Por isso que o Jefté, ele foi exaltado, amados. A história do Jefté está escrita na palavra, para servir como exemplo para a igreja. Então o nome dele também foi exaltado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a história dele, que nós devemos perdoar. Não é fácil, mas você deve fazer isso. E em segundo, o que nós aprendemos também, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, volte aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Que o Senhor, amado, vai escolher as pessoas mesmo desprezadas. O Senhor sempre escolhe essas pessoas que para as demais, olha, aquela pessoa ali, pastor, olha, não vale nada, aquela pessoa ali, nem falar direito fala, mas o Senhor a escolheu, o Espírito Santo de Deus está nela, é isso que vai fazer diferença. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, quem encontrou? Diga amém. Porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O segundo ponto que nós aprendemos com Jefté, que Deus, amados, vai escolher pessoas assim. O filho da prostituta, lembra da Raabe? Ela era uma prostituta, mas teve coragem de ajudar a Israel. Escondeu os espias de Israel para que aquele plano de Josué pudesse dar certo. A história também da Ruth, que era uma moabita. Essas pessoas, amados, se você olhasse para elas, você não ia dar nada para elas. Não, pastor, essa pessoa aí não pode ser usada. Qual é a qualidade dela? Qual é o potencial dela? Amados, ela tem o Espírito Santo de Deus. Ela foi uma pessoa escolhida por Deus, assim como eu e assim como você também. Muitas pessoas, amados, podem ironizar você, muitas pessoas podem desprezar você, mas o Senhor, não. Ele não despreza, amados, aquela pessoa que obedece a sua palavra.
aquela pessoa que confia nele, a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte, bem forte.